Sejam bem-vindos a mais uma resolução do exame, onde vamos resolver o exame de Matemática 3 2024. Dizer que não se esqueça de inscrever no canal, se não se inscreveu, não se esqueça de partilhar o vídeo ou de compartilhar o vídeo com outros colegas. E acredite, é possível sim, é possível, é somente uma concentração básica e concentração e dominar cada matéria para saber diferenciar matéria-prima, porque estou acostumado a trabalhar no laboratório. Mas, ok, vamos ao foco, ao que nos interessa. Dizer que se ainda não se inscreveu, melhor se inscrever agora. Melhor se inscrever agora porque tem muita coisa boa neste canal, tem muita coisa boa mesmo neste canal. Então, dizer que indique a continuação correta desta afirmação. O número primo é... Primeiro temos que saber o que é número primo. O número primo, eu considero que é aquele que é divisível por si só e também podemos dividir por 1. Podemos considerar que nesta hipótese. Por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. 1 é divisível por 1 e por si só. O 2 é dividido por quantos números? O 2 é dividido por 2 e apenas por 1 também. Então podemos considerar isso aqui também como sendo um número primo. O 3 é um número primo. Vamos verificar. Sendo que também uma das coisas que você deve fixar é que o número primo, basta você dividir. Não pode dar um número irracional. Por exemplo, se eu, por exemplo, divido 2 por 4, depois encontro 0,5, não tem a ver com o número primo. Então, 3 é um número primo? Sim, porque por 3 é divisível por 3 e apenas por 1 também. Não pode ser divisível por outro número. 4 é um número primo. 4 dividido por 4, que vai dar 1. E 4 dividido por 2 também vai dar um número racional, que vai dar 2. Então, logo, isto aqui não pode ser um número primo. O 5 é um número primo. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 1 dá 5. Existe outro número que podemos dividir por 5, vai dar um número natural? Não. Então, também isto aqui é um número primo. E assim sucessivamente. O 6 não é um número primo, porque 6 é divisível por 6, é divisível por 2, é divisível por 3, é divisível por 1. Então, deixa de ser um número primo. Então dizer que todos o P pertencem a números naturais que não se dividem por 2. Não está errado isso aqui. Nós temos que por si mesmo e também por 1. Então, isto aqui também não está correto. Isso aqui nem vale a pena. O único número designado por 1, não, nem vale a pena. Não vale a pena, só observar, não vale a pena. Agora, então dizer que o P pertence a números naturais, o P é maior que 1, que se divide por si próprio, P e 1. Então, conforme eu estava a explicar lá, este aqui faz parte dos números, podemos dizer que este aqui pertence a um número primo. Então, ficamos com a alternativa C. 2. Então, simplificando, raiz de menos 4 ao quadrado tem-se um número igual a... Ok, vamos ver uma coisa. Para o exercício 2, só precisamos aplicar esta propriedade. Raiz de A ao quadrado, simplificando isto, ficamos com o módulo de o que é de A. Eu tenho raiz de menos 4 ao quadrado. Né? Não tem nada a ver com números imaginários, isso tem a ver com funções modulares. Simplificamos isto com isto. Isto aqui será igual a módulo de menos 4. E módulo de menos 4 sabemos que um módulo número negativo transforma-se num número positivo. Então logo aqui ficamos com 4. Então logo ficamos com a alternativa D. Para o exercício 3, calculando o valor numérico da expressão logaritmo na base 2 de logaritmo 16 mais raiz cúbica de 64 menos 3 fatorial sobre 8 elevado a 4 sobre 3 menos raiz de 5 fatorial mais 1. Exercício muito interessante e uma básica, ou seja, uma concentração básica é possível resolver. Se você acha que é possível resolver, ou seja, é capaz de resolver, é só colocar uma pausa, tentar resolver sozinho e depois comparar com esta resolução. Também assim é uma maneira também de ajudar a sua mente, neste caso. Então, mas aqui, vamos desvendar essa coisinha aqui. Eu tenho aqui este logaritmo, tenho raiz cúbica, tenho um fatorial aqui, né? 3 fatorial e tenho 5 fatorial. Eu sei que nas propriedades, quando tenho um logaritmo na base A, de A elevado a B, este B expoente, quando passa para cá, passa a multiplicar.
E quando passa a multiplicar, isto aqui fica igual a b vezes logaritmo, na base a do logaritmo a. E pelas propriedades, quando a base e o logaritmo forem iguais, dizemos que isto aqui é igual ao quê? A 1. Logo, podemos considerar que esta parte aqui é igual a 1. Se é igual a 1, logo aqui ficamos com b vezes 1, que é igual a b. Se eu tenho um fatorial, como é que nós podemos trabalhar com fatorial? Fatorial nada menos é uma simplificação de um número em que temos que trabalhar com um número decrescente. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, o 4 fatorial, vou dizer que o 4 fatorial é 4 vezes o 3, vezes o 2 e vezes o 1. A visão que o 4 fatorial é igual, porque 4 vezes 3 dá 12, vezes 2 dá 24. A visão que 4 fatorial é igual a 24. Então aqui podemos dizer o seguinte, que ficamos com, se nós formos a pegar logaritmo na base 2 do logaritmo 16, será igual a logaritmo na base 2. Aqui, o segredo é sempre observar a parte da base. Uma vez que a base é 12 e eu tenho o 16, que é o número par, que coincide com este número par, eu vou colocar automaticamente aqui o 2. Depois pergunto o quê? Qual é o número que 2 elevado a esse número vai me dar 16? Então, nós sabemos que esse número trata-se de uma potência. Então, se eu coloco, por exemplo, 2 vezes 2, eu sei que vai dar 4. Vezes o 2, eu sei que vai dar 8. Vezes 2 vai dar 16. Repetir quantas vezes o 2? 1, 2, 3, 4. Por exemplo, que aqui eu coloco o expoente 4. Eu já sei que esta propriedade, quando eu tenho aqui esse expoente passa para cá, passa a multiplicar. Passa para a cauda. Fica 4 vezes logaritmo na base 2, logaritmo 2. Nós sabemos que quando a base e o logaritmo forem igual, sabemos que isto aqui é igual a 1. Logo aqui fico com 4 vezes 1, que isto aqui será igual a 4. Esta parte já foi desvendada. Agora, eu tenho raiz cúbica de 64. Eu tenho raiz cúbica de 64. Um palpite é que aqui eu tenho ao cubo. Se fosse ao quadrado, por exemplo, ia colocar 8 ao quadrado, porque 8 ao quadrado dá 64. Mas uma vez que é ao cubo, eu posso colocar aqui. Tens que ser, digamos que sempre é prime, ou tens que processar um pouquinho rápido nesse sentido. Vamos observar uma coisa. 64, tu vais pensar, qual é o expoente que eu posso colocar? Ou seja, um número com expoente 3 vai dar 64. É o 4. Ainda bem que você adivinhou. É isso mesmo. É exatamente isso. Então aqui ficamos com 4 elevado a 3. Porque 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes o 4. Que 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 dá 64. Daí que nós podemos simplificar isto. Isso aqui será igual ao quê? A 4. Agora, o 3 fatorial é a mesma coisa que reduzir. Ficamos com 3 vezes o 2 vezes o 1. Então já posso substituir um pouco. Fico com 4 mais 4, que é 4 mais 4, menos 3 vezes 2 vezes o 1. Sobre, aqui eu tenho 8 elevado a 4 sobre 3. Então, o que acontece aqui? Potência, nenhuma potência. O 8 pode ser escrito dessa maneira. 2 elevado a 3. Estou errado. Não, porque 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá o 8. Então aqui eu posso escrever dessa maneira. 2 elevado a 3, isso tudo elevado a 4 sobre 3. Menos raiz. O 5 fatorial já sabemos reduzir. 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes 2 vezes 1 mais 1. E aqui, se eu tenho esta propriedade de A elevado a B vezes o C sobre B, este B pode simplificar com este B, e aqui fico com A elevado a C. Se eu tenho A elevado a C, automaticamente eu posso simplificar isto com isso. A ideia de matemática é não esquecer das propriedades. Brincar sempre com as propriedades. Então, nós ficamos aqui com 4 mais 4 dá 16 menos. Desculpa, é 4 mais 4 vai dar 8. Já estou a multiplicar, né? Dá 8 menos 3 vezes 2 dá 6, vezes 1 dá 6, sobre 2 elevado a 4 menos raiz.
5 vezes o 4 dá 20. E 20 vezes o 3 dá 60. 60 vezes o 2 dá 120. Então, fico com raiz de 120 mais 1. Aqui. Então, posso carregar isto aqui. Tenho 8 menos 6 sobre 2 elevado a 4 menos raiz de 120 mais 1. 2 elevado a 4 já sabemos que dá 16, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né? Então, aqui ficamos com 8 menos 2 dá 2 sobre 16 menos raiz 120 mais 1 dá 121. Agora, imagina se você não domina raízes, nem de uma forma muito mais fácil e simples. O que você pode fazer aqui? Se eu tenho raiz de 100, quais são os dois números que multiplicado por si vão dar 0? É o próprio 0, 0 vezes 0. Então, é 0, aumento 1. Então, aqui, raiz quadrada de 100 é 10. Se eu tenho raiz de 121, dois números que multiplicado por si vão dar 1. É o próprio 1. Então, coloco 1 aqui, aqui nessa parte vou me dar 1. Raiz quadrada de 144. Dois números que ao multiplicado por si vão dar 4. 2 vezes o 2. Por 2 vezes o 2 dá 4. Se 2 vezes 2 dá 4, logo tenho 3, 3. Assim sucessivamente. Não, logo aqui fico com 11. Então, fico com 2 sobre 16 menos raiz quadrada de 121 dá 11. Isto aqui será igual a 2 sobre 16 menos 11 dá 5. Se eu for observar, vou já estar a apreciar as alternativas, só que não dão em forma de fração. Então, o que fazer aqui? Já posso dividir o 2 por 4, por 5. 2 dividido por 5, vou dizer o seguinte. Qual é o 2? É maior que 5? Não. Por quê? Porque o 2 é menor que 5, ou seja, o 2 não é possível dividir o 5. Então, vou procurar um número que multiplicado, ou seja, terei que acrescentar aqui o 0, depois 0, depois daqui vou procurar um número que multiplicado por 5 vai me dar 20. Qual é esse número? Nós todos sabemos que é o padrão, que é o 4. Então, 5, ou seja, 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 20 resta 0. Então, o resultado disto aqui é igual a 0,4. Logo aqui, ficamos com a alternativa C. Exercício 4. Uma dúzia de cadernos custa o equivalente ou mais do que 2 dúzias de lápis. Então, estamos aqui uma dúzia. Dúzia são 12, né? Dúzia é só se recordar da parte de ovos. Uma dúzia são 12 cadernos, que é A, né? Que custam o equivalente ou mais do que 2 dúzias. Ou seja, é maior ou igual do que 2 vezes o do lápis, que é B. Então, aqui nós temos o N, aqui temos o M. Aqui, veja só, estão dizendo que seja a N o preço de N cadernos e BM o preço de M lápis. Então, a afirmação correta é... Nós primeiro aqui vamos analisar uma coisa. Tenho 12 AN, que é maior ou igual a 24 BM. Ou seja, o AM é maior ou igual a 2 vezes ao valor do quê? De BM, onde o BM representa o preço de lápis. Observando, eu não posso afirmar nada aqui, porque veja, só estão a dizer que A3 é menor que B5, ou seja, o A, quando N for igual a 3 é menor que o B5. Eu não tenho nenhuma informação adicional em que eu posso justificar que esta alternativa esteja correta. E vejam dizer que o A10 é igual a B5. Nós verificamos que o AN é maior ou igual a 2 vezes o BM, de acordo com isto aqui. Também não podemos afirmar que é a alternativa C, porque A4 é maior que 3. Também não podemos afirmar, estamos a tratar uma coisa de maior igualdade. Também aqui não está correto. Agora, só dizer que são não mensuráveis, né? Então, uma equação, isto aqui, uma equação, ou seja, quando diz que uma coisa é mensurável, quando trata-se de uma equação, mas aqui nós temos uma equação inicial. A nossa equação inicial é esta aqui, que AN é igual a 24BM. Então, sendo assim, surge esta relação aqui é uma relação mensurável, né, entre o preço do caderno e o preço do lápis. Então, logo aqui eu não vejo nenhuma alternativa correta. Então, dizer que são não mensuráveis, mas são mensuráveis, porque trata-se de uma equação inicial que nós temos. Então, aqui passamos para o exercício 5.
Diz que um viajante andou numa planície de 6 km na direção do Sol e depois 8 km na direção de oeste. Eu quero ver aqui é Sul, né? Não é Sol, é Sul. A distância reta entre o plano inicial e o plano final da viagem em quilômetros é igual a... Vamos lá ver só uma coisa. Para o exercício 5, estamos a dizer que andou para o sul e... Ou seja, para o sul e oeste. Não, estamos a dizer o quê? Que aqui trata-se da trigonometria. Vocês foram observar. 8 e 6 km. Esse exercício aqui repetiram num dos exames. Então, nós temos aqui... O que querem é o valor da hipotenusa. Então, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é a soma do cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado será igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado será igual a 6 ao quadrado dá 36 mais 64. Então, a hipotenusa será igual ao quadrado aqui, ficamos com 6 mais 4 dá 10, vai 1. 3 mais 6 dá 9, mais 1, 10. 100. Ao quadrado, passa para cá, fica como raiz. Então, isso aqui ficamos com raiz quadrada de 100. Já sabemos como determinar uma raiz. Então, logo aqui, ficamos com 10 km. Então, essa aqui é a distância da reta entre o ponto inicial e o ponto final da viagem em quilômetros. Aqui ficamos com a alternativa B. Para o exercício 6, muito interessante este exercício, mas muito interessante e muito bom mesmo. No desenho da construção de uma casa, na sua especificação é indicada a escala de 1/50, o que significa que cada milímetros do desenho corresponde a 50 milímetros de distância real, sejam os lados de fundamento retangular de casa no desenho, né? Fundamento retangular da casa no desenho. Vamos considerar isso aqui, retangular, da casa do desenho, por exercício 6, desenho, A igual a 40 e B igual a 15 centímetros. Então, temos o A igual a 40 centímetros e B igual a 15 centímetros. Então, a área do futuro fundamento da casa em metros quadrados é igual a... Então, aqui nós podemos dizer que aqui eu tenho B, aqui eu tenho A. O que querem a área do futuro fundamento da casa em metros. Só que o que acontece aqui é que eles nos dão a escala. Uma escala de 1 vezes de 1/50. Então, temos que converter essa escala. Isso aqui está numa forma de escala. Então, temos que converter isso aqui para dimensões reais. Então, para a conversão de dimensões reais, vamos dizer o quê? Que o A real será igual ao valor de A da escala vezes a sua em escala. Então, será igual a 40 vezes a escala é de 50. Isto aqui será igual a 2.000 centímetros. O B real também será igual a B vezes a escala. Isto aqui será igual a 15 vezes 50. Isto aqui será igual a 750 centímetros. Uma vez que o valor da área desejada é em metros quadrados, já temos o valor real de A e o valor real do quê? De B. Só vou escrever R para simplificar. Então aqui podemos dizer o quê? Ficamos com 2.000, queremos converter o centímetro para metro, é somente dividir isso aqui por 100. Então, se nós dividimos isso aqui por 100 centímetros, equivale a 1 metro. Simplificamos isto, e aqui será igual a 20 metros. E também, para o BR, ficamos com 750 centímetros por 100 centímetros vezes 1 metro. Simplificamos centímetros com centímetros, esta parte com essa parte. Ficamos com 75 dividido por 10. Isto aqui é igual a 7,5 metros.
E daqui podemos já achar o valor da área. Então, a área será igual ao valor de A real vezes o valor de B real. Então, o valor da área será igual a 20 vezes 7,5. Esta área, calculando isto aqui, ficamos com 20 vezes 75 vezes 10 elevado a menos 1. E a área será igual a 2 vezes 75 vezes 10 elevado a 1 menos 1. Esse 10 elevado a 1 é esse expoente daqui do quê? Desta casa aqui do 20. Eu escrevi 2, por exemplo, aqui escrevi 2. Então, logo a área será igual. Esta parte é 0. 10 elevado a 0 dá 1. Então, fico com 2 vezes 75, que isto aqui é igual a 150 metros quadrados. Então, esta aqui é a área do futuro fundamento da casa em metros quadrados, que é a alternativa C. Passamos para o exercício 7, onde diz que do salário mensal deduz-se a parte chamada Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares e IRPS. Qual será o montante de dinheiro em meticais recebido depois de dedução de 17% de imposto de salário mensal igual a 10.000 meticais? Então, o valor do imposto, temos que conhecer a forma. A forma do valor do imposto é o seguinte, ou seja, a forma do valor do imposto que é IRPS diz que é igual ao salário mensal vezes a taxa da dedução. Então, sendo assim, o IRPS será igual. Salário mensal já sabemos que é 10.000. E a taxa de dedução é 17%. Então, podemos aqui é vezes 17% dividido por 100% para conseguir eliminar a parte percentual. Então, logo ficamos com IRPS será igual a 10.000 vezes 0,17. Então, o IRPS será igual, nós teremos aqui 10.000 vezes 10 elevado a 3 vezes 17 vezes 10 elevado a menos 2. Neste caso, o IRPS será igual a 17 vezes 10 vezes 10 elevado a 1, que o IRPS será igual a 1.700 meticais. 1.700 meticais. Este aqui é o valor do IRPS. Então, sendo assim, nós queremos o montante líquido. Então, uma vez que nós desejamos o valor do montante líquido, vamos dizer o seguinte: montante líquido é igual ao salário mensal menos o IRPS. Então, aqui o salário mensal é o 10.000. Então, ficamos com 10.000 menos 1.700. Isto aqui será igual à diferença desses dois, dá 8.300. Que seria 8.300. Então, este aqui, então, é o valor, ou seja, aqui dizem que dado o salário mensal a reduzir, qual será o montante líquido de dinheiro em meticais? Então, o montante líquido de dinheiro em meticais será de 8.300. Então, aqui, vamos colocar a alternativa C. Para o exercício 8, diz que o valor do tempo médio estatístico de reação de um motorista de um carro para começar travagem extra, encontrando de repente um obstáculo no caminho de aproximadamente 1,5 e 1,8 em segundos, significa que é o tempo. Qual é o intervalo de distância em metros que passa o carro durante esse intervalo do tempo se sua velocidade for de 6 km por hora? Aqui terás que dominar um pouquinho física, mesmo não querendo, terás que amar um pouquinho física. Por quê? Porque nesse exercício 8 dá um tempo. O tempo que dá aqui é o intervalo de 1,5 e 1,8. E a velocidade dada é de 60 km por hora. Quero um valor do espaço. Nós sabemos que a velocidade
é igual ao espaço sobre tempo. Então, uma vez que o tempo está a dividir, quando passa para cá, passa a multiplicar, ficamos com espaço igual a velocidade vezes o tempo. Então, o que nós podemos dizer isto? Aqui, veja que essa unidade da velocidade é km por hora. Significa que teremos que converter este km por hora para metros por segundo. Para tal, temos que a velocidade será igual a 60 km por hora, que será igual a 60 vezes 1000, que é a conversão de quilômetros, sobre horas, que é 3.600 segundos. Então, aqui ficamos com metros por segundo. Simplificamos 0 com 0, 0 com 0. Então, aqui ficamos com 60 vezes 10 sobre 36, que ficamos com 600 sobre 36, que dividindo isso aqui vai dar um valor de 16,67 metros por segundo. Então, esta aqui é a velocidade em metros por segundo. Então, já sabemos que 60 km por hora equivale a 16,67 metros por segundo. Então, o dado no intervalo do tempo dado, então dizer que temos 1,5 e 1,8. Então, teremos que calcular o valor do espaço em diferentes espaços de tempo. Para o tempo igual a 1,5 segundos, nós sabemos que o espaço será igual a velocidade vezes o tempo e que a velocidade dada é de 16,67 vezes 1,5. Então, aqui é uma questão de multiplicar, isto aqui vai ser igual a 25 metros do espaço. Então, para o tempo igual a 1,8 segundos, o espaço também é igual a velocidade vezes o tempo, que será igual a 16,67 vezes 1,8, que isto aqui será igual a 30 metros. Então, nosso intervalo é este aqui, de 25 metros, 25, não 20, 25 metros e 30 metros. Observando aqui, ficamos com a alternativa de Deus. Então, aqui passamos para o exercício 9. Exercício 9. Aqui eu acabei copiando porque no momento que eu tirei a cópia não saiu bem, mas diz uma solução de concentração de sal de 6% foi obtida misturando a solução A de massa 3 kg e de concentração de 4% com a solução B de massa 2 kg. Qual é a massa do sal da solução B? O que acontece aqui? Esse exercício aqui é um exercício repetido do exame da UEM 2019, exercício 5, em que eu já havia resolvido. Então, aqui tenho o A, tenho o B e tenho a parte total. O que acontece? Aqui eu tenho o valor das massas, do valor de massa de A, que diz que é igual ao quê? A 2 kg. O valor da massa de B, que corresponde a 3 kg. Então, logo, massa total será a soma desses dois. A massa total será igual a massa A mais massa B. Então, a massa total será igual a 2 mais 3, que será igual a 5 kg. Ficamos com 5 kg. Tendo o valor de massa, podemos colocar o percentual da concentração. Então, a dizer que para a massa A, a massa A é 3 e que a massa B é 2. Para a massa A, o percentual da concentração equivale a 4%. Nós não temos o percentual de massa B, mas temos a percentual total, que diz que é igual a 6%. Então, para a massa do sal, será a multiplicação dessa massa vezes a percentagem da concentração. Então, aqui ficaremos com 3 vezes 4%. 4%. Se nós dividimos aqui por 100, equivale a 0,04. Então, multiplicamos aqui por 0,04. Isto aqui será igual a 0,12 kg da massa do sal, que corresponde à quantidade de A. Para a massa total, também já temos tudo. Temos 5 vezes. Os 6% também equivale aos 6%. Dividimos aqui por 100%, ficaremos com 0,06. Então, multiplicamos aqui com 0,06. Isto aqui será igual a 0,3 kg. Então, sendo assim, podemos dizer o seguinte. A massa total do sal é igual à massa A do sal mais a massa B do sal. O que nós queremos é a massa B. Então, massa A é positivo, quando passa para cá fica negativo. Então, a massa B do sal
será igual a massa total do sal menos a massa A do sal. Isto aqui que será massa B do sal será igual a 0,3 menos 0,12. Fazendo a diferença desses dois, será igual a 0,18 kg. Aqui ficamos com a alternativa E de Eduardo. Então, passamos para o exercício 10, onde diz que a fórmula de passagem da escala Celsius para a escala Fahrenheit para medir a temperatura no ambiente na forma linear é esta fórmula aqui, de F é igual a C, que é graus Celsius, mais o B. São as constantes, esse aqui. Já dizem, A e B são as coeficientes constantes. Sabe-se que a 0 graus Celsius corresponde a 32 graus de Fahrenheit e a 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. Qual é a temperatura de um ambiente na escala em graus Celsius se a temperatura em Fahrenheit, o seu valor é de 122 graus Fahrenheit? Então, aqui nós vamos dizer o quê? Estamos a dizer que a 0 graus Celsius corresponde a 32 e a 100 graus Celsius corresponde a 212. Então, qual é a temperatura em graus Celsius se nós termos 122 em Fahrenheit? Então, o que nós vamos dizer aqui? Primeiro, eu sei que a fórmula dada, eu tenho que calcular o valor dos coeficientes, constantes ou coeficientes. O F, para a correspondência de 100 graus Celsius, equivale a 212, que será igual a 100 vezes A mais o B. A 0 graus Celsius tenho 32, que será igual a 0 vezes A mais o B. Então, 0 simplificamos, logo B, aqui será igual a 32. Tendo o valor de B, nós já podemos determinar o valor de A. Por quê? Teremos aqui 212, será igual a 100 vezes A mais 32. É positivo, passa para cá, fica negativo. Ficamos com 100 vezes A, será igual a 212 menos 32. Então, 100 vezes A será igual. Aqui ficamos com a diferença de 212 menos 32, que será igual a 180. Multiplicação, passa para cá, passa a dividir. Então, o A será igual a 180, dividido por 100. Simplificamos isto, ficamos com 18 sobre 10, será igual a 1,8. Já temos o coeficiente das constantes. Então, tendo os coeficientes das constantes, ficamos com essa fórmula. F será igual, o coeficiente de A é 1,8 graus Celsius mais 32. Mas uma vez que aqui a proporção está a dizer que qual é o valor de graus Celsius quando o grau de Fahrenheit é de 1200, ou seja, 122. Então aqui ficamos com 122, será igual a 1,8 vezes o graus Celsius mais 32. Positivo, passa para cá, fica negativo. Então ficamos com 1,8 graus Celsius será igual a 122 menos 32. Então 122 menos 32, ficamos com 1,8 graus Celsius será igual a 90. Multiplicação, passa para cá, passa a dividir. Então, graus Celsius será igual a 90, dividido por 1,8, que o graus Celsius será igual a 900, dividido por 18. Para quem entendeu essa parte aqui, porque aqui é 900, que espero que deixe aí nos comentários como é que conseguimos desvendar aqui ficar 900 sobre 18. Deixa o vosso critério. E divisão disto aqui será igual a 50. Então, logo estamos a dizer que para 122 corresponde a 50. Então, logo aqui ficamos com a alternativa D. Exercício 11. Indique qual das preposições, ou seja, qual proposição de dados é falsa. Então, para nós conseguirmos analisar isso aqui, teremos que analisar cada alternativa, porque estamos à procura de uma preposição falsa. Então, estão a dizer que para o A, todo x pertencente a R, x é igual a x. Claramente, são todos números reais, então isso aqui é verdade.
B, se o A for maior que zero e o B for maior que zero, todo valor de K pertence aos números naturais, certo que A maior que B, isto implica o A elevado a K será maior que B elevado a K. Nós podemos testar isso aqui. Estão a dizer o quê? Estão a dizer que todos os valores de K pertencem aos números naturais, significa são números positivos todos. Estão a dizer que o A maior que B, isto vai implicar o A elevado a K será maior que B elevado a K. Vamos considerar uma coisa. Estão a dizer que o A é maior que zero e o B é maior que zero. Chama a Cleusa. Lulu? Hein? Tá a bazar? Já colocou água? Hein? Para voltar quando assim? Amanhã. Ok, tá bom. Leva lá aquilo ali, uma batata doce aí. Alô, água. Aka mama nako. Tchau. Senhores. No jogo chega um pouco. Ok. Vou dar me chato vou começar. Ok. Então, para esse exercício, então dizer qual é a distância do ponto médio M do segmento AB? A origem do sistema cartesiano, sendo extremidade do segmento são, ou seja, sendo extremidades de segmento são A, menos 2 e 5, e o B, menos 6 e 1. Então, tratando disto aqui, significa que primeiro, para nós conseguirmos achar o valor da distância do ponto médio, temos que determinar este ponto médio.
Então, para a gente conseguir determinar o ponto médio, a vantagem é que aqui somos dados os pontos. O ponto A, que corresponde a menos o 2 e o 5, e o ponto B, temos o menos 6 e o 1. Então, aqui, esses pontos têm o x1, y1, x2 e y2. Então, o ponto médio é dado pela seguinte forma: x1 mais x2 sobre 2 e y1 mais y2 sobre o 2. A forma da distância diz que a distância ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Esses valores aqui são resultantes dos valores do ponto médio. Então, pode dizer que a distância ao quadrado pode ser igual ao médio do valor de x e do y. Então, sendo assim, primeiro teremos que determinar o valor do ponto médio. Então, aqui eu tenho menos 2, que é o x1, mais menos 6, que é o x2. Isto sobre 2. Depois tenho o valor de y1 é 5, y2 é 1, sobre o 2. Isto vai substituir aqui também. Então, aqui fico com o ponto médio, será igual, mais menos dá menos. Então, ficamos com menos 6 sobre 2, 5 mais 1 sobre o 2. Então, aqui posso dizer que o ponto médio será igual a menos 2 menos o 6 dá menos 8 sobre 2. E 5 mais 1 dá 6, então fico com 6 sobre 2. Então, logo o ponto médio será igual a menos 8 sobre 2 dá menos 4 e 6 sobre 2 dá 3. Então, nesses valores do ponto médio já é fácil de determinar o valor do que é da distância nesses pontos. Então, a distância ao quadrado será igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a distância ao quadrado será igual a menos 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, logo, a distância ao quadrado será igual a menos 4 ao quadrado dá 16, mais e 3 ao quadrado dá 9. A distância ao quadrado será igual a 16 mais 9 dá 25. Se eu tenho, por exemplo, A elevado a B igual a C, esta potência, quando passa para cá, fica com uma raiz. Então, fica com A igual a raiz de B, C. Então, aqui, uma vez que o nosso B é ao quadrado, então a distância será igual a raiz quadrada de 25. Logo, a distância aqui será igual a 5. Então, essa nossa distância é a distância do ponto médio do segmento 5. 15. A soma de todos os números da sucessão numérica 4, 2, 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4 é igual a... Querem a soma de todos os números de uma sucessão numérica. Então, para tal, temos que ver se essa sucessão é uma progressão aritmética ou geométrica, porque existe uma diferença nesse tipo de sucessões. Então, eu tenho 4, 2, 1, 1 sobre 2 e 1 sobre 4. Para eu verificar que isto aqui trata-se de uma progressão aritmétrica ou geométrica, eu sei que uma progressão geométrica é uma progressão em que a razão tem que ser a mesma, enquanto que uma progressão aritmética é que tem que apresentar a mesma diferença. O que é a diferença? É pegar isto menos isto, depois pegar isto menos isto. Só de ver, 1 menos 2 dá quanto? Dá menos 1. E 2 menos 1 dá menos 2. Logo, só que não é uma progressão aritmétrica, porque essa diferença aqui não é a mesma. Só daqui no início já nem vale a pena. Então, aqui eu posso fazer o quê? Para ver se é uma progressão geométrica. Então, fico com 1 sobre 4, que divide 1 sobre 2. Lembra da propriedade A sobre B, que divide o C sobre D. Mantém-se a primeira fração, o inverso da segunda transforma a divisão para a multiplicação. Ou seja, o denominador passa para o numerador e o numerador passa para o denominador. E esta parte da divisão transforma-se em multiplicação. Logo, este ponto morre. Então, logo aqui ficamos com o quê? Com A sobre B vezes D sobre C. Então, aqui ficamos com 1 sobre 4, que vai multiplicar o 2 sobre 1. 2 vezes 1 dá 2 e 4 vezes 1 dá 4. Então, posso dividir aqui por 2, também aqui dividir por 2. Que eu vou ficar com 1 sobre 2. Então, aqui fico com 1 sobre 2. E tenho 1 sobre 2 dividido por 1. Vai dar 1 sobre
2. 1 dividido por 2 também vou ficar com 1 dividido por 2, ou 1 sobre 2. Aqui vou ficar com 2 sobre 4. 2 sobre 4, posso dividir por 2, também dividir por 2. Fico com 1 sobre 2, aqui também tenho 1 sobre 2. Verifiquei que a razão desta sucessão é a mesma. Se a razão é a mesma, trata-se de uma progressão geométrica. Uma vez que trata-se de uma progressão geométrica, e olha o valor da razão, que dizem que é igual ao valor de 1 sobre 2. Seja uma progressão aritmética ou geométrica, o primeiro número representa o valor de A1. Independentemente da sua sucessão, o primeiro valor sempre vai representar o valor de A1. Então, logo o A1, aqui neste ponto, é igual a 4. Então, uma vez que querem a soma, existem duas formas da soma numa progressão geométrica. Agora pergunto a ti, qual das formas é usada? E quais são essas formas? Então, para descobrir as formas é muito simples. Existe uma condição muito básica. Quando a razão é maior que 1, o valor da soma de uma progressão geométrica diz que é A1 vezes 1 menos a razão elevado a n sobre 1 menos a razão. Quando a razão é menor que 1, a soma diz que é igual a A1 de 1 menos a razão. Então, sendo assim,